Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui. Eu me sinto realmente em casa. E eu vou lhe dizer uma coisa, assim, com todo carinho. Vai se acostumando, porque talvez até mude para cá e congregue aqui. E o pastor Narciso vai ser o meu discipulador, né? Meu Deus, que sonho, hein? Gente, ter o Narciso como discipulador é um sonho. Muito bem, queridos, eu falei pela manhã e vou reiterar agora à noite. Existe um tremendo de um encargo, não somente na minha vida, mas na vida de todos os pastores, que tem a responsabilidade de falar da parte de Deus, porque esta é a dinâmica da nossa fé. Essa palavra que o Espírito Santo colocou sobre este encargo de ser o pregador desta noite, eu diria que é uma revelação que tem que explodir no meu coração e no teu coração. E eu digo que esta mensagem, até pelo tema da mensagem, é algo que tem que saltar ao nosso coração. Eu digo sempre que se pelo menos 50% da igreja, e quando eu falo igreja, e não estou me referindo apenas a Cristo Salvo, estou falando da igreja do Senhor. Se pelo menos 50% da igreja cair as escamas e for revelado o que o Espírito Santo estará falando nesta noite, eu lhe digo uma coisa: a fila dos desviados no nosso país vai diminuir. Eu sempre digo que a maior igreja evangélica do Brasil, é doloroso dizer isso, mas é a igreja dos desviados. O último censo do IBGE atestou milhões de pessoas que um dia fizeram parte de uma igreja, até fizeram parte da ceia de uma igreja. Eles comungaram naquele momento, foram para encontros, participaram de conferências, mas essas pessoas não permaneceram, são milhões. E é por isso que mensagens como esta, ela tem que vir para tomar conta do nosso coração de tal maneira que de fato nós possamos entender de tal maneira e assim encerrar a fila de pessoas que estão fora da convivência cristã. Que mensagem? O tema dessa mensagem é: eu sou o terceiro. Eu sou o terceiro. Isso tem que ser revelado no meu e no teu coração. E eu olho sinceramente aqui para a igreja Cristo Salvo, e as pessoas que eu tenho conversado, eu percebo que isso tem sido uma revelação para muitos dos que aqui congregam. Agora é evidente que o Espírito Santo não tem interesse em 10% da igreja. Ele não tem interesse que 10% da igreja compreenda. Ele tem interesse que 100% da igreja compreenda essa verdade. Amém? Portanto, eu sou o terceiro, tem que ser uma afirmação do meu e do teu coração. Eu sou o terceiro. Na ordem dos mandamentos, eu não sou nem o primeiro e nem o segundo, eu sou o terceiro, e você vai compreender isso ao longo da mensagem. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. E eis que se levantou certo doutor da lei, perito da lei, e eis que se levantou certo doutor da lei, para o experimentar. Ouça bem, esse moço, esse perito da lei, está aí com um único objetivo. Ele está nesta cena com um único objetivo. O objetivo é testar Jesus, experimentá-lo. Ele está nesta cena com esse único objetivo, é o que está escrito. Esse perito da lei, doutor da lei, para o experimentar. Tem uma outra tradução que diz para o provar. Disse, mestre,
O que farei para herdar a vida eterna? Pode passar para mim. Perguntou-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como lês tu? Ou como tu interpretas? O que está escrito na lei, como é que você interpreta, meu filho? Respondeu-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Pode passar para mim. Tornou-lhe Jesus: respondeste como, irmãos? Bem. Você respondeu muito bem. Agora, faze isso. Numa tradução mais brasileira: meu filho, então faça isso. Faça isso e viverás. Olha a resposta do doutor da lei. Ele, porém, querendo o que, a igreja? Me ajude. Justificar-se. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: então, quem é o meu próximo? O texto diz, um homem, aí Jesus, ele pergunta quem é o meu próximo. Jesus diz: um homem descia de Jerusalém a Jericó, e esse homem caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando o homem meio morto. Casualmente descia, perceba bem que nesse momento é Jesus que está narrando essa história para o perito da lei e para todos os que estavam ouvindo. Esta é a cena. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, também viu e passou de largo. Mas um samaritano, graças a Deus pela vida do samaritano, mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria cavalgadura, ou seja, sobre o seu próprio animal, e levou para uma estalagem, para uma hospedaria. E eu queria que a igreja me ajudasse a encerrar esta frase. Depois que ele levou para a hospedaria, ele fez o que com o moço? Agora com essa voz explodindo, diga com o mais alto que você puder, por favor. E levou e fez o quê? Cuidou dele. Amém. Cuidou dele. Cuidou dele. Pode passar para mim. E no dia seguinte tirou 2 denários, deu-lhes aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Aí o Senhor Jesus termina essa história perguntando ao moço, ao perito, ao doutor: qual, pois, destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: ora, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e fazem tu o mesmo. Fazem tu o mesmo. Vamos entender essa cena aqui, gente, só para a gente entender um pouquinho. Não fazia muito tempo, Jesus havia começado a sua missão na terra, a missão de pregar o Evangelho. E o Senhor Jesus, ele tinha uma característica, que ele não somente pregava e era um exímio pregador, mas como ele curava as pessoas, ele libertava as pessoas, ele ressuscitava os mortos. Jesus quebrou o protocolo, comendo com pecadores, se relacionando com os pecadores, que não era comum naquela época. Então isso causou um grande alvoroço naquela região. A fama de Jesus se espalhou muito rápido. Se fosse um período da mídia
do WhatsApp, do Instagram, da televisão, era muito rápido que estaria nessas redes sociais. Essa fama porque era espetacular o que ele fazia. Ele quebrou os paradigmas, ele quebrou os protocolos. E então isso causou uma indignação nos religiosos de plantão. E quem detinha o controle do povo, quem detinha o controle da situação eram eles. Então, eles começaram a sentir uma dor que infelizmente muitos sentem hoje. Que dor, pastor Giovanni? A dor de cotovelo. Eles começaram a sentir uma dor de cotovelo, porque eles queriam a fama, eles queriam o reconhecimento, eles queriam os holofotes, mas quem roubou a cena foi o Senhor Jesus. Então isso causou uma certa indignação. Então, você pode ler, em muitos momentos, eles tentaram pegar Jesus. Eles queriam de alguma maneira, os religiosos, de alguma maneira, eles queriam dizer que não era para tudo isso, que a fama não era bem assim, não era muito, não era essa fama toda. Então eles tentavam a todo momento situações para provar Jesus, para pegar Jesus, para ver se diminuía o ibope do Senhor, pois estava grande, todo mundo falava. Estava acontecendo sinais e maravilhas. Então, o texto que nós acabamos de ler me dá uma maneira de conjecturá-lo da seguinte maneira: que esse encontro que nós acabamos de narrar, ele foi trabalhado antes, ele foi conversado antes. Então é mais ou menos isso, para vocês entenderem. É como se aquele grupo de religiosos começasse a conversar e o tom da conversa era a fama de Jesus. Mais ou menos assim. Ele está muito famoso. Nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos parar com isso. Então, vamos tentar fazer uma armadilha. Vamos tentar criar algum constrangimento. Vamos tentar fazer algo com que ele possa, que essa fama possa diminuir. Então eu penso que isso aqui eu estou conjecturando o texto, por favor, mas é como se eles dissessem, por exemplo, amanhã ele vai estar em praça pública, que era a igreja do Senhor, todos que conhecem a Bíblia sabem, eram os campos, eram os montes, eram as praças. Então ele vai estar amanhã lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um de vocês e vamos provar ele. Então faça o seguinte, você, doutor da lei, você, quando ele estiver falando amanhã em praça pública, você vai levantar sua mão no meio da multidão, ok? Você vai levantar sua mão e vai fazer uma pergunta. Como é praxe dele responder uma pergunta com outra, então, se ele responder a pergunta que você vai fazer com outra, então isso significa que ele vai comer a isca. E ele comendo a isca, nós vamos mostrar para todo mundo que a fama não é bem por aí. Ok? Plano elaborado, vamos para a execução. Está lá o Senhor pregando, de repente o moço levanta, Jesus está pregando, de repente ele, irmãos, voz de religioso, você sabe, voz de religioso, quando é entonado, muda. A pessoa está falando legal, daqui a pouco muda a voz. Mestre, há uma entonação. Já viu pessoas que estão orando de boa na lagoa? Orando de boa na lagoa, Pai, maravilhoso, te amo. Mas de repente muda a voz. Igual um tenor. Amantíssimo, tu que fizeste. Aí Deus fala, eu não entendo.
Por que para falar comigo, tu faz essa cara de quem está com dor de barriga? E por que a sua voz muda? Foi mais ou menos a cena aqui, irmãos. Mestre! Chamou a atenção de todo mundo. Aí Jesus falou, tem alguém me... Sim, meu irmão, sim. Não é ninguém dali, viu, gente? Só estou encenando aqui, por favor. Até virar para cá, gente. Sim. Sim, pois não. É o que nós acabamos de ler. Mestre, pois não. O que devo fazer? Para herdar a vida eterna, mestre. Aí Jesus falou, rapaz, faz o seguinte, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois não, mestre. O que está escrito na lei, meu filho? Como você interpreta? Ou seja, eles sabiam que se eles fizessem uma pergunta e Jesus respondesse a pergunta com outra, ele ia comer a isca. Foi o que aconteceu. O que está escrito na lei? Como você interpreta, irmãos, nesta hora? O perito da lei, irmãos, eu fico imaginando, me permita, por favor. Eu fico imaginando eles dizerem, ele comeu a isca. Então agora, prepara aí o pulmão, e entona a tua voz, e narra as leis, e narra com voz de tenor. Porque quando você narrar com voz de tenor, todos que estão ouvindo, inclusive ele, todos saberão que se tem alguém que merece holofote, somos nós. Então vamos lá. O que foi que o senhor perguntou aí, mestre? Então, o senhor está perguntando da lei, os mandamentos, sim? Então, aguça os ouvidos para ouvir. Me permita, irmãos, é o que está escrito ali. O doutor da lei, ele dá, irmãos, é a entonação do século. Muito bem. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Aí vai embora, irmãos. Eu fico imaginando, quando ele termina, se o meu colaborador aí puder colocar a hora que ele está narrando. Eu fico imaginando, na hora que ele termina assim, inchado. Igual um sapo inchado. E ao teu próximo, como a ti mesmo, mestre. Qual é a minha nota? É como se ele perguntasse. Como é que eu fui, mestre? Se tiver como colocar, e coloca para mim aí, meu irmão, a narração. Ele pergunta, como foi a minha resposta? É o que está escrito. Diga, mestre, o teu Deus de todo o teu... E ao o próximo saiu assim com uma narração. Ao próximo, como a ti mesmo. E aí, qual é a nota? Olha o que Jesus responde. Corta para mim aí, corta para mim. Respondeste como? Me ajuda, igreja. Respondeu como? Bem. É como se ele dissesse inchadamente. Qual é a minha nota, mestre? Aí o Senhor disse, nota 10, está aí, ó. Nota 10 para o conhecimento. É o que está escrito ali. Aí ele disse, eu fico imaginando o perito da lei dizendo, mas é claro que é 10. Eu acho que ia tirar 9,9. É claro que é 10. Ele está inchadão. Aí Jesus vem com um espinho. Jesus é galaxiano, é top, né? Jesus é demais. Não, eu sou fã de Jesus. Jesus vem com um espinho, é o que está escrito ali, e dá uma furadinha só. Só uma furadinha, que ele está inchado. A multidão ouvindo, e ele fez o discurso do século. E aí, é 10, mas é claro que é 10. Claro, meu filho, para o conhecimento é 10. Agora, para a prática, 0. É o que está escrito aí, ó.
Irmãos, me perdoe, não é o caso de nenhum. Sinceramente, eu creio que todos aqui são genuínos na adoração. Mas às vezes as nossas palavras não passam do teto, porque elas não são carregadas de prática. É fácil alguém dizer eu amo Jesus, o difícil é obedecê-lo. E o perito da lei estava achando que estava arrebentando. Quando ele disse, e aí mestre, qual é a minha nota? Jesus falou 10. Agora meu filho, faça, é o que está escrito ali. Quando Jesus disse faça, ele vai espetar aqui. E o plano dá errado. O plano deu errado. Olha a sequência do versículo. Pode cortar para mim, coloca. Ele, porém, querendo o quê, irmãos? Por quê? Quero um anjo. Por quê? Por que ele quis se justificar? Porque deu errado. Deu errado. O plano todo caiu por terra. Está ali, ó. Ele quer, é como se ele dissesse assim. Ele estava todo inchado. Aí o Senhor faça e ele. Quantos me entendem nesta noite, gente? O Senhor está dizendo: chega de palavras bonitas. Eu quero obediência. Irmão, isso aqui é forte. Eu sou um pregador do Evangelho, eu estou falando da paz do Senhor. Essas palavras não são minhas. O Senhor disse, faça. Aí ele querendo se justificar, por quê? Porque deu errado. É como se ele dissesse, como? Como assim fazer, mestre? Como assim fazer? E o Senhor, rapaz, eu conheço vocês. Vocês fazem belos sermões, mas prática mesmo. Quando ele diz isso, olha o que ele diz. Então, é como se o plano ele falasse assim, para sair da saia justa, para diminuir o constrangimento, para diminuir, é como se eles reunissem em particular e dissessem, o plano deu errado. Alguém dá uma ideia aí que está feio para mim. Ficou feio, ficou esquisito para mim. Vocês me colocaram nessa roubada aí. É como se ele reunisse com os religiosos e dissesse, alguém dá uma ideia que eu estou vermelho, eu estou pálido, eu não sei o que responder. Eu penso que alguém falou, pergunta quem é o próximo. Faz pelo menos uma pergunta para diminuir o constrangimento. Quem é o próximo? Tá bom, vamos lá. Então, mestre, então, quem é o meu próximo, hein? Irmãos, é como se Jesus falasse assim, ó. Ai. Até quando vos sofrereis? Pode ver. Irmãos, aí o Senhor, vou ter que contar uma história para ver se a ficha cai. Vou ter que contar uma historinha. Perito da lei. Não é ninguém para cá, vou até virar para cá. Perito da lei, eu vou contar uma história para ver se cai a ficha. Então, entenda uma coisa. Eu fico imaginando o perito da lei. Então, conta, mestre, conta. Aí Jesus conta essa história que nós acabamos de ler. Presta atenção, moço. Vem um moço de Jerusalém para Jericó. Presta atenção. E esse moço caiu na mão de assalteadores. Espancaram ele, bateram muito nele. Está entendendo, moço? Eu fico pensando no perito da lei. Fala, mestre, fala. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. O perito da lei recebeu a nota máxima para o conhecimento, porque ele acertou. Quando ele diz, quando ele responde, ele fez a resposta correta. Porque quando Deus, ele cria uma ordem dos mandamentos, ele estabelece na ordem dos mandamentos, ele diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus, correto, todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus, como a teu próximo, 2, como a ti mesmo, 3. Ou seja, na ordem dos mandamentos de Deus, eu sou o terceiro. Correto. Deus é o primeiro. Agora quem é o segundo? É o próximo, é o que ele está ensinando. O próximo é o segundo. Como a ti mesmo, é o terceiro, ou seja, na ordem dos mandamentos dele, o perito da lei acertou, eu sou o terceiro.
Correto. Deus em primeiro, o próximo em segundo, e eu sou o terceiro. Respondeu bem. O problema é prática. Sabe por quê, irmãos? Aqui comigo. Qual era o assunto em questão aqui? Era amor. Pode passar o slide lá da sequência. O assunto era o amor. Era amor. Era amar a Deus e amar o próximo. Irmão, era amor. Deus estabelece a ordem correta dos mandamentos aqui. Mas sabe o que acontece? Pode passar para mim. Fora do amor, não há vida. O assunto era amor. Não há vida. Só pode existir vida quando há amor. O amor é a essência da lei de Deus, é o que está estabelecido. Mas o amor a quem? A pergunta é, qual é o endereço do amor? É por isso que ele estabelece essa ordem. Irmãos, me ajude, por favor. Deus nos revela essa ordem. Pode passar para mim. Ele estabelece exatamente isso, Lucas 10, 27. Ele respondeu muito bem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, está correto, de todo o teu entendimento. Deus é primeiro, primazia total. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, correto. A ordem do Senhor, Deus em primeiro, o próximo em segundo, e por último sou eu. Pode passar para mim. Mas infelizmente, irmãos, as coisas estão invertidas. O homem toma o lugar de Deus e cria uma lei no seu coração. Ele vai inverter. No mandamento de Deus está correto, mas no mandamento dele, ele é primeiro. Ele está dizendo: amarei a mim mesmo. Para todos os efeitos, não tem alguém perto de mim, a não ser eu mesmo. E aquilo que eu tenho falado, irmãos, entre um discurso, entre palavras bonitas, o Senhor está dizendo: meu filho, eu quero prática. Eu quero que você entenda que você é o terceiro. Que você é o terceiro. Nós somos o terceiro. E ainda que alguns, eu creio que não é o caso de nenhum dos irmãos, mas ainda que alguns, você já viu pessoas que você pergunta para ela assim: o que Deus representa para você? Sabe qual é a resposta iminente, rápida? Ora. E às vezes é muito parecido com o doutor da lei. Ora, Deus? Pergunta de novo. O que Deus representa para você? Ora, mas que pergunta. Deus é tudo, tá, mano? Deus é tudo, mano. Deus é primeiro na minha vida. Interessante, é a resposta que dá. Mas não escandalize, eu creio que não é o caso de nenhum de vocês. Mas isso às vezes é palavras jogadas fora. Por quê, pastor? Porque não tem prática. Por exemplo, o Deus que nós julgamos dizer que é tudo para nós, às vezes ele é esquecido o dia inteiro e às vezes uma semana inteira. Interessante. As pessoas ficam 3 horas no Instagram, 5 horas no Facebook, 10 horas no WhatsApp, mas não fica 10 minutos com Deus que ele diz ser tudo para ele. Ele está dizendo: meu filho, de palavras eu já estou cheio. Parece ser um discurso tão duro como foi para o perito da lei, mas é verdade. Não é o caso de nenhum de vocês, graças a Deus. Todos aqui têm vida com Deus, oram todos os dias, lê a Bíblia, graças a Deus. Mas para muitos religiosos não é assim. É só palavras soltas. Sabe o que ocorre? É que ele se ama demais. Sabe aquela pessoa que se ama demais? Que não pode estender a mão a alguém? Sabe o que acontece, pastor? Sabe por que eu não me torno um líder de uma célula? Porque afinal de contas, pastor, eu construí uma casa agora nova e coloquei ali um sofá novo. Sabe por que esse lance de discipular alguém, de cuidar do próximo, não é muito a minha praia, mas eu amo a Deus. E o Senhor está dizendo: não dá mais para entender isso.
O problema é que você se ama demais. O centro é você. E aí não tem tempo para ajudar o próximo. Então, muitas vezes, na ordem de Deus é assim. Na ordem dele é assim. Primeiro é ele. Segundo é Deus. E terceiro é o próximo e que se dane. É duro isso, mas é verdade. Não é o caso de nenhum de vocês, graças a Deus. Mas Deus está dizendo, meu filho, vamos ganhar essa cidade de Itupeva. Vamos estabelecer o reino aqui. Vamos estabelecer o reino em Campinas. Vamos ganhar essa região. Vamos conquistar essa terra. Vamos avançar. Mas espera aí. Para isso acontecer, a ficha tem que cair. Quantos entendem? E é interessante, gente, por favor, não me interpretem mal. Mas essas palavras é de Jesus. Quando o perito da lei diz assim, então, quem é então meu próximo, hein? O Senhor falou, vou contar uma historinha para você. Um rapaz foi assaltado. Bateram muito nele. Roubaram dele a alegria. Roubaram a paz da casa dele. Porque na nossa tradução é isso. É alguém que saiu de Jerusalém e ia para Jericó. Jerusalém, irmãos, é ponto de partida, onde tudo começa. Jericó é a terra prometida. Porque Jericó, nos bairros ali de Israel, na região de Israel, Jericó era um lugar, como se fosse um lugar onde os nobres moravam, os ricos moravam, onde tinham casas lindas. Então subentendia-se que Jericó era um lugar de conquista. Chegar a Jericó era chegar a um ponto de vitória, de conquista. E ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó. É o que Jesus está contando isso. Ele começou numa célula. Essa pessoa começou numa igreja. E ela deu um ponto de partida. Por isso que eu falei, irmãos, que se todos nós entendermos isso e for revelado que eu sou o terceiro, a fila dos desviados vai diminuir. Por quê? Porque infelizmente eles estão lá fora. Pode perguntar para qualquer um desviado. Ele vai dizer, meu sonho era chegar a Jericó. O problema é que eu fui assaltado. O problema é que eu fui espancado. O problema é que roubaram a minha paz. Me bateram muito. Enquanto Jesus começou a contar essa história, para o perito da lei, quem passa primeiro? Pode colocar para mim aí, meu precioso, a sequência. A sequência do texto. Primeiro, quem passa? Me ajudem. Sacerdote. Aqui comigo, gente. O moço está jogado. Jesus está contando. E passa ele. Casualmente descer pelo mesmo caminho. O que? Sacerdote. E ele vê. Só que ele passa como, irmãos? De largo. Sabe o que representa um sacerdote, no meu entendimento? Quem tem o domínio, digamos, da coisa, da pregação, para os nossos dias. Muitas vezes são aqueles que pregam o que não vivem. E vivem aquilo que não prega. Por quê? Porque pregar, falar, não é difícil. Qual é a questão? É praticar. Vamos imaginar que este moço saiu de um culto, de uma conferência. E ele, irmãos, aqui comigo, todos que estão aí vão me entender. Você que é nascido de novo, você que é dessa igreja. Se você parar para pensar só um pouquinho, o Espírito Santo vai te mostrar vários que estão jogados à beira do caminho. Foram espancados. Estão lá. É só deixar o Espírito Santo ter acesso a você. E muitas vezes nós somos levados a acreditar que aquela pessoa está naquela situação porque quer mesmo. Não deixa de ser. Todavia, ela está jogada, espancada. Ela não consegue levantar e dar prosseguimento ao seu caminho. Ela precisa de ajuda. O problema é que quem passa por perto é um sacerdote, é um religioso, é alguém com todo carinho e amor, que muitas vezes trouxe uma boa palavra no culto, ou na célula, ou em algum lugar. Mas na hora da prática, falhou.
Também passa lá perto um levita. Vamos imaginar que aquele moço foi do ministério de louvor. Eu creio que não era, mas digamos que trazendo o levita para o lado da música, porque o levita é serviço também. Mas vamos imaginar que ele terminou cantando de maneira muito tremenda. Mas quando foi na hora de praticar, passou de largo. Mas sabe o que acontece, queridos? É que às vezes a gente fica limitado no que diz respeito ao amor. Coloca para mim o PowerPoint. Tem uma frase legal lá que eu achei interessante. Pode passar. Se você está procurando os limites do amor, pare de procurar. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos assim. Nós colocamos algumas objeções para amar. Nós colocamos alguns limites para amar. Nós apresentamos para Deus boas desculpas e muitas vezes, de boas desculpas, o mundo está cheio. Não tenho tempo. Eu já fui uma vez. Ele não quer. E a gente vai enchendo, mas a pessoa continua jogada. Então o Senhor diz, porque esses limites, para de procurar, esse limite não existe. Pois amar é extrapolar os limites. E foi, aleluia, foi o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Ele extrapolou todos os limites. Eu sempre digo, irmãos, quando eu encontro alguém dando boas desculpas, eu falo com muito carinho e amor. Mas de boas desculpas, os céus estão cheios. Pessoas que, reitero, não é o caso de nenhum de vocês. Mas eu estou falando de uma maneira geral da igreja. Pessoas que estão muito mais preocupadas em pregar e cantar do que ajudar alguém, do que ajudar a discipular alguém, do que ajudar a liderar uma célula, do que fazer algo efetivo e construtivo. Nada contra a música, nada contra a dança, nada contra aquilo que é tremendo, faz parte. Isso deve acontecer, mas o que Deus está dizendo, meu filho, tem pessoas jogadas à beira do caminho, esperando por você. Quantos entendem isso? Uma conferência como essa, ela é guardada com muita expectativa em Deus. Porque a esperança do Senhor é que isso seja revelado para nós. Sabe quando caem as escamas? Quando alguém cai em si. Poxa, eu tenho 10 anos de igreja. E a minha vida inteira foi esquentar os bancos da igreja. A minha vida inteira foi dar trabalho às pessoas, em vez de trabalhar. Sabe quando você cai em si, reitero, não conheço a vida de ninguém aqui, mas uma conferência como esta, ela é guardada com grande expectativa. Por quê? Porque tem uma cidade para conquistar. São 257 células. Mas sonhe comigo, sonhe comigo, sonhe comigo. Você que não é um líder de célula, você que não é um discipulador, sonhe o sonho de Deus nesta noite. Deus está dizendo, meu filho, é chegado a hora. Eu amo quando você me adora, eu amo quando você louva-me, eu amo quando você dança, eu amo quando você... Isso tudo não é ruim, eu gosto. Mas se você quer acertar em cheio, vá ajudar quem está caído. Foi o que Jesus, é o que ele está explicando. Ele está explicando isso. Passou um sacerdote, passou um levita, mas graças a Deus que passou o samaritano. Quem está contando isso, irmãos? Me ajudem. Jesus. Ele está narrando isso. E é interessante sobre ser o terceiro. O sacerdote é o primeiro, o levita é o segundo, e quem é o terceiro? O samaritano. Cadê os samaritanos aqui, meu irmão? Eu e você somos o terceiro. Passou o primeiro, passou o segundo, mas graças a Deus que passou o terceiro. Passa para mim o PowerPoint lá, meu precioso, minha irmã. Lá isso, pode passar. Vamos ver algumas características de alguém que tem entendimento que é o terceiro. Pode passar.
ele se aproxima. Proximidade. Não é, sabe aquelas pessoas que passam longe? Não, quando a ficha cai, quando a revelação vem, ele se aproxima. Foi o que o samaritano fez. Eu fico imaginando o moço jogado, enquanto muitos passaram de largo. Ele não, ele se aproximou. Você está machucado, você está ferido, sabe, ele foi imbuído de compaixão. De onde você estava vindo? Eu fico imaginando aquele moço dizendo: eu estou vindo de Jerusalém, por favor me ajude, moço, o meu sonho é chegar a Jericó, me ajuda, moço, não me deixa jogado aqui. É assim que as pessoas estão lá, pedindo ajuda. Me ajuda, eu estou jogado aqui, eu já fui de uma célula, já fui da igreja, me ajuda. Eu tenho que chegar no céu, eu tenho que chegar nos planos de Deus para a minha vida, eu preciso chegar a Jericó, me ajuda. Eu fico imaginando o samaritano se aproximando, sujando com o sangue daquele moço. E ele tem uma atitude de íntima compaixão, e ele chama para si a responsabilidade, e ele faz algo que para mim é um show. Ele não fez um atendimento básico, porque às vezes, muito de nós, para justificar a nossa consciência, eu não vou dizer nem muito de vocês, mas alguns, para justificar a consciência, por não ter entendimento que é o terceiro, eles até fazem alguma coisa, mas isso não tem ação contínua. E o que aconteceu com o terceiro, que foi o samaritano? Ele disse: eu não quero fazer uma coisa meia boca, eu não quero fazer uma coisa superficial, eu não quero. Você precisa chegar onde? Sabe, irmãos, ele pega, ele coloca sobre o seu próprio animal. Eu fico imaginando ele tentando, ele se sujando com sangue. Vem, e ele, sabe, e ele trazendo o animal, ele levando até a estalagem. E para mim a estalagem é a igreja, para mim a estalagem é a célula, para mim a estalagem é uma casa. E você pega aquela pessoa, vem para a célula, vem para a igreja. Eu estou aqui, eu te ajudo. Mas espera aí, isso vai envolver recursos, porque ele tirou do bolso para pagar a hospedaria. Sabe quando porque muitos irmãos eles até dizem que Deus é tudo até a hora que mexe no bolso. Quando mexe no bolso, complica. Não foi o caso dele. Ele tirou do bolso, ele fez questão. Quantos compreendem isso, meu irmão? Me perdoe, não se escandalize, mas a ficha tem que cair para todos nós. Todos nós. Pensa comigo, se todos que estão debaixo do som da minha voz entenderem isso. Eu não conheço a sua história, eu não conheço você, mas se você é membro desta igreja, se você faz parte desse corpo, e se você ainda não se apresentou como terceiro, a hora é chegada. Chegou a hora de você dizer: meu amado, conte comigo. Chega de palavras soltas. Eu quero ajudar alguém. Eu não tenho sabedoria para liderar uma célula, mas a minha casa está aberta. Se a minha casa serve de estalagem, então conte com ela. E o meu sofá? O seu sofá vai pegar fogo. E o meu carro, pastor, o meu carro vai sujar de sangue. Deixa sujar de sangue, desde que essa pessoa chegue ao destino. Chega de pensar em nós, afinal de contas, é que eu me amo demais. Me perdoe, não se escandalize, mas tem que cair a ficha para todos nós. Todos nós aqui temos que sair dessa conferência em crise. Se você já é um terceiro, parabéns. Se porventura você que está aqui não é, agora tem que ser com muito carinho, com muito amor. Nós temos uma frase que a gente diz que nada forçado dá certo, mas há um óleo de alegria sendo derramado nesse lugar. Pastor, eu não consigo, na minha própria capacidade não, mas na capacidade de Deus você consegue. Eu não sei quando eu vou voltar, talvez na conferência do ano de 2018 ou 2019, mas uma coisa eu sei: o dia que eu voltar aqui, você vai me dizer: pastor, naquela noite a ficha caiu para mim. Caiu. E para finalizar, vamos voltar lá para o texto.
Aliás, pode passar na sequência mesmo, a sequência do PowerPoint. Jesus contou essa história para nos ensinar sobre o amor ao próximo. Não é sentimento, é atitude. Não é emoção vazia e contemplativa. Não, é ação. Ação que exige tempo, dinheiro, aproximação e envolvimento. Ou seja, a coisa é séria. Se não ajuntar, vai morrer. E vai ser mais um. Não. Pode passar para mim. Aqui comigo, gente. Ele está encerrando aqui, ó. Vou voltar para vocês entenderem, para mim, enquanto encerrar. O doutor da lei está todo inchadão. E aí, mestre, qual é a minha nota? Jesus falou, para o conhecimento 10. Parabéns, está certo, você entendeu bem. Mas para a revelação e pela prática 0. Aí ele fica sem graça. Aí ele diz, então quem é o meu? Não me ajude. Qual é a pergunta que ele faz? Quem é o meu próximo? É isso que ele diz. Então, quem é o meu próximo? Aqui, irmãos. Olha como Jesus, aí Jesus fala, ai, não entendeu nada, vou contar a história. Ele conta a história, aí ele está encerrando a história aí, ó. Eu fico pensando o moço dizendo lá, ele esperando Jesus terminar de contar a história. Sim, pode contar a história, Jesus. Aí ele conta. No final da história ele pergunta aí, ó. Qual destes 3? Qual foi a pergunta que ele fez? Quem é o meu? Olha como Jesus é top, irmãos. Olha como Jesus é. Aleluia. Apareça. Há um poder, irmão. Foi emanado aqui. Jesus é top demais. Qual destes 3 te parece ter sido o que, irmãos? O próximo. O que ele queria saber? Quem é o meu próximo? Mas não foi isso que Jesus respondeu. É como se o Senhor dissesse para ele, ei, com essa pergunta, você está muito interessado em saber quem é o seu próximo, não é? Sabe o que ele está dizendo? Você está muito interessado em saber quem é que vai te ajuntar. Quem é que vai te levantar. Não é isso que você está querendo saber? Pois esse é o seu pensamento errado. Jesus está falando. Em vez de você estar preocupado, porque já viu aquelas pessoas na igreja que diz, pastor, eu até que queria ajudar, mas é eu que estou jogado, pastor. E ninguém me ajuda, pastor. Essa igreja, ninguém me ajuda. Jesus falou, você está muito interessado em saber quem é que vai te ajuntar, não é? Presta atenção, moço. Você, está escrito aqui, ó. Você deveria se preocupar em ser o próximo e não em quem é meu próximo. Eu sou fã de Jesus. Ele arrebenta aqui com tudo que é crânio de demônio que ainda existia aqui. Ele arrebenta. Está muito interessado em saber quem que vai te ajudar, porque essa é a dinâmica de pessoas que ficam uma vida inteira pedindo ajuda. Em vez de se apresentar para ajudar, uma vida inteira. Eu queria tanto, mas ninguém me ajuda, ninguém me discipula, ninguém... Jesus falou, em vez de estar chorando assim, se preocupe em ser o próximo de alguém. Tem alguém jogado ali precisando de você, filho. Você tem que se apresentar aos pastores da igreja, aos líderes, dizendo, já chega de estar preocupado em saber quem vai me juntar. Eu quero me apresentar, é para juntar as pessoas. As pessoas que estão jogadas. Irmãos, aleluia, aparece. Aparece. Jesus arrebenta. Qual destes 3 parece ter sido o próximo? E o doutor da lei responde, ora, o que usou de misericórdia para com ele. É isso. Aí Jesus, checkmate. Se alguém já jogou dama, que eu nunca joguei. Xadrez. Dama não joga, é xadrez. Se bem que tem jogo de dama. Para mim, Jesus com o perito da lei aqui é tipo um jogo de xadrez. Ele para lá, Jesus para cá. E ele a corja deles lá. Joga assim, joga assim. E Jesus, peraí, vocês estão querendo me envergonhar, peraí. Aí Jesus para mim dá um checkmate. Aqui, ó.
quando ele fala assim, estão querendo saber, né, quem é o próximo, pois você tem que se apresentar para ser o próximo. Então Jesus para mim faz isso aqui, ó. Pã, 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 pã e pã. Arrebentou. É aí, ó, meu filho, vai e procede de igual modo. Chega de palavras, quero ação. Chega de blá, blá, blá. Chega de você dizer que me ama. Já viu quando o Senhor chegou com Pedro, disse, você me ama, Pedro? Amo, amo. Aí Jesus fala o quê? Tudo bem, eu só vou acreditar de uma maneira, que você apacente. Você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes. Lá no culto eu canto dia e noite que eu te amo, amo. Jesus falou, olha, eu até acredito, mas chega de blá, 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 eu quero prática. Vá apacentar meu rebanho. Vá cuidar das pessoas. Não sou nada contra você cantar para mim, eu gosto. Mas eu quero que você vá juntar quem está jogado. Eu quero que você garanta que essa pessoa vai chegar a Jericó. E para finalizar, irmãos, veja bem que Jesus mudou o foco da questão. É como se ele dissesse, é como se ele estivesse nos dizendo, não se preocupe em saber quem é próximo, em o seu próximo, e sim em ser o próximo. Porque a questão não é quem é o outro, a questão é quem é você.